Você que está aqui no Agro 360, já pensou em desbravar novos destinos, conhecer novos lugares e tudo isso com uma companheira que aguenta de verdade o tranco? É claro que eu estou falando da nova Nissan Frontier. E sabe o que é melhor? A Nissan Frontier está com condições imperdíveis, saindo de R$ 267.690 por até R$ 232.690 com taxa zero. Garanta o melhor da tecnologia japonesa. A picape da Nissan dá um show. Ela tem uma exclusiva suspensão traseira multilink para você atravessar qualquer terreno com o máximo de conforto e o mínimo de impacto. E o design, então? Aí a combinação perfeita entre força e estilo, além de ser a única da categoria com teto solar. Toda a tecnologia japonesa garante uma direção segura para você e a sua família e o menor custo de manutenção da categoria, trazendo muito mais tranquilidade e economia para você. Então corre, passe agora na concessionária Nissan mais próxima e garanta a nova Nissan Frontier por essas condições especiais. Nova Nissan Frontier, desenhada para fazer mais. Olá, meus amigos apaixonados pela modalidade laço em dupla. Vem aí mais uma edição da Revolution Week, Rafa Leão. Xará, Revolution, como o próprio nome diz, né? Revolucionou o laço no Brasil. Um evento extraordinário promovido pelo Diguinho, Chifrinho e o Hugo Parra, que trazem nessa Revolution Week algumas situações diferentes das etapas Revolution. Nós temos na Revolution Week Porto do Futuro Revolution, onde tem as premiações da categoria, as premiações que são oferecidas aos filhos dos Garanhões Revolution e ainda a premiação extra oferecida aos animais que foram comercializados nos leilões onde a gente trabalha junto, que são os leilões da Revolution de potros. Exatamente. E no dia 24 de março, o leilão Revolution 2023, que não aconteceu o ano passado, né? Mudou a data agora e vai para o calendário do mês de março. E o calendário agora vai ser Revolution Week sempre em março, e esse leilão já super tradicional vai acontecer sempre nessa data, que era em novembro, né? Isso. A gente fazia esse leilão em novembro, passou para março agora, e é um leilão onde todos esses animais que estarão presentes nele, eles, no ano do Porto do Futuro, quando eles forem Porto do Futuro, durante o Porto do Futuro da Revolution, concorrem a uma premiação extra de mais R$45 mil, além da premiação da prova e a premiação dos Garanhões Revolution. É isso aí, Revolution Week de 23 a 26 de março. Esperamos você lá. Olá, amigos do Agronegócio, o Agro 360 está no ar para você. Estamos aqui no canal Rural, canal do Criador, em todas as plataformas de áudio e também no nosso canal do YouTube, Agro 360 Podcast. Hoje mais um entrevistado, mais um amigo, que é um treinador, não sei se ele é treinador mais, Rafa Leão. Rafa Leão hoje foi um dos grandes treinadores de tambor, hoje está à frente da Criar Leilões. Primeiro, obrigado por ter vindo, Xará. Tudo bem, Xará? Pois é, cara, foi uma época muito boa da minha vida, treinar cavalo, sempre tive muito prazer nisso aí, muito orgulho de ter sido treinador de cavalo na vida. Mas isso aí construiu essa história toda que você vai falar daqui a pouco sobre Criar Leilões e tudo mais. Não tenha dúvida. Mas é o seguinte, cara, quando eu entrevistei sua mãe aqui, a Lica Leão, pra quem não assistiu, corre lá no YouTube, pega essa entrevista que tá sensacional. Eu fiquei assim, na hora que ela foi narrando cada momento de quando ela foi competir enduro nos Estados Unidos, foi uma coisa assim encantadora. Fiquei emocionado na hora que ela falando que ela terminou em quarto lugar, a torcida toda. E você viveu tudo isso de perto, né, Xará? Você viveu o cavalo. Bom, ela falou aqui de como ela começou no cavalo novinha, desde sempre, e você veio acompanhando tudo isso. Tudo, Xará. Vivi intensamente esses momentos aí. Bom, o cavalo é capaz de proporcionar pra gente coisas que só quem é do meio ou participa de coisas que envolvem cavalo consegue entender. Esse tipo de emoção, essa proximidade com a família, né? O cavalo tira pessoas de situações e coloca e muda totalmente a vida de uma pessoa. O cavalo é realmente para mim, é a minha vida, né? Foi a minha vida, eu nasci nesse meio. Quando você nasceu, sua mãe já era treinadora? Minha mãe já treinava. Rédeas na época? Não, na época a gente mexia com cavalo árabe. Meus dois avós, pai da minha mãe, meu avô Mané, e o pai do meu pai, foram criadores de cavalo árabe. Uhum. Na época tinha os cavalos de halter e a minha mãe ingressou no enduro com muito êxito. Acho que até hoje esse resultado do Kansas aí, acho que, se eu não me engano, foi em 1994 esse. Ela é péssima de data. Eu fui perguntar resultado. a data pra ela, nem perguntei. Eu acho que é Kansas 1994. Quase 30 anos atrás. Quase 30 anos atrás. 29 anos atrás,
eu acho que até hoje o melhor resultado individual de um brasileiro no Mundial de Enduro. E você viveu tudo isso. Que idade você tinha? 94? Você já tinha 94 eu tinha 7 anos. 7 anos. 7 anos de idade. Vivi tudo, não entendia na época a importância do feito dela, né? Você foi pra lá ou você ficou daqui? Não, esse eu fiquei. Foi minha mãe e meu pai foram pra lá na época, eu fiquei aqui e soube o resultado. Eu já fazia enduro, que eu fiz o meu primeiro enduro com 4 anos de idade. 4 anos? Que distância que era? Essa era uma curtinha, eu acho que eram 18 quilômetros. Com vet-check, né? Parava, Cara, saía. 18 quilômetros para uma criança de 4 anos? Tem ainda essa modalidade? Tem, não tenha dúvida. E assim, eu ia um grande amigo chamado Zé Horácio, que é como se fosse um filho do meu avô. A minha mãe sempre tratou ele como irmão. E ele me acompanhou nesse enduro aí. A minha mãe tinha muito medo de ir junto, porque casa de ferreiro, espeta de pau, né? Verdade. Então, a pessoa que sempre encorajou todo mundo a participar, no meu caso, ela falou, eu quero que ele faça, mas alguém vai. Né? Quando é o filho da gente, muda, né? É totalmente diferente. Mas eu tenho uma gratidão enorme aos meus pais por terem me direcionado ao cavalo desde criança. Né? Porque hoje a minha vida é cavalo, a minha vida é o agro, hoje são os leilões através da Criar que a gente, inclusive, tá sempre junto aí. Tô mais com você do que com a minha própria família ultimamente, né, Xará? A gente se torna uma família ali em volta. Não tenha dúvida. Agora, com 4 anos, cara, você lembra dessa prova? Não. Você não lembra? A minha mãe tem algum material dela lá, fotos e tal, eu bem pequenininho, mas eu não me lembro. Putz. Não me lembro, assim. Eu lembro que foi sofrido, eu chorava, não queria, e o Zé era bravo. Fala, larga de ser mole, moleque, vai. E eu fui até o final com ele lá. Quanto tempo dá uma prova de 18 quilômetros? Eu devo ter ido bem devagarinho, não me lembro certinho aí quanto. Eu acho que eram 18 quilômetros. Pesado. Pesado, muito cara, pesado. Para um moleque de 4 anos é muito pesado. E eu tive uma história no Enduro, Xará, que eu fui meio precursor das categorias onde criança não podia. Por exemplo, a velocidade livre, que era uma das modalidades dentro do Enduro, a criança menor de... Eu não lembro qual era a idade, menor de 14, eu acho, não podia competir. E a minha mãe assinava um termo de responsabilidade, eu tinha, sei lá, 10. Ela assinava um termo de responsabilidade e eu ia lá e podia competir nessa categoria que até então era só para adulto. Então, mas quando você nasceu, então quando você se encontrou no cavalo, sua mãe estava direcionada no árabe, porque ela tinha mexido em quarto de milha e hipismo lá atrás. Sim. Né? Você participou de hipismo também ou não? Não, nunca. Não? Eu saltei uma vez no clube de campo em São Paulo, numa brincadeira, assim. Foi bem? Fui. Fui bem. Assim, acho que fui, né? Não entendia nada, mas não derrubei o obstáculo e não caí do cavalo. Então acho que eu fui razoável. Foi ótimo, né? Zerou a pista e não caiu. Foi uma vez só. E depois saltei obstáculos sem ser no percurso e tal. Até uma certa altura que eu tinha alguns amigos e aí, pelo fato de eu ser filho da Lica, então, não, ele dá conta e vai fazendo, não sei o quê. Mas foi... Eu acho assim, todas as modalidades têm a sua emoção, a sua forma de trazer isso que o cavalo traz para nós, né? O hipismo, claro, eu assisto sempre a Olimpíada, por exemplo. Lembro Rodrigo Pessoa, Balubê do Rouet, né? Então é um negócio que você assistir uma modalidade equestre dentro de uma Olimpíada, depois a rédea podendo estar participando também, né? Então é um negócio que é muito bacana, você vê o crescimento do Brasil a nível mundial, né? O Rodrigo Pessoa talvez tenha sido o maior cavaleiro do mundo durante muitos anos. Não sei se continua ainda com esse título. Mas você vivendo no cavalo ali atrás, quando que você começou a ser treinador de tambor? Por que você partiu pro tambor? Na verdade, a minha mãe montou uma sociedade na época com o Tadeu Nogueira e o Fabinho Pereira, onde tinha o treinamento de laço individual, doma, e a minha mãe mexia com rédeas. Então tinha um monte de cavalo lá. Eu tinha ido morar nos Estados Unidos e voltei. Você foi fazer o que nos Estados Unidos? Eu fui trabalhar com cavalo árabe. Eu fiquei no Midwest. Pra enduro ou não? Pra nenhuma modalidade? Halter. Mas eu trabalhava na área de reprodução. Ajudava
a parte de reprodução era responsabilidade minha. Você já era formado veterinário? Não, eu voltei de lá querendo ser veterinário por ter trabalhado. Eu tinha passado, antes de viajar, eu tinha passado em administração. Aí resolvi não fazer, segurei até e fui para os Estados Unidos. Aí fiquei quase 2 anos lá, trabalhando com veterinários, e voltei e fiz a faculdade para direcionar para a reprodução de equinos. Que bacana. Então quando eu soube, né, que lógico que você foi para lá, mas eu não sabia que você tinha ido antes de formar. Achei que você já tinha ido formado. Aí voltei, prestei vestibular, então, entrei. Você formou ali o ensino médio, passou em administração, mas falou, não quero, vou embora para lá. Isso. Na verdade, o meu pai falou, eu acho que você devia viajar. Ele sempre falou, eu acho que um moleque de 18 anos é muito novo para decidir o que ele quer realmente fazer. Eu também acho. Então, nós até tivemos uma conversa sobre o João. Meu filho. Eu falei, cara, se ele quiser, tiver vontade, mudou a minha vida. Mudou a minha concepção do que eu queria. Principalmente eu fui um moleque pra lá, voltei um homem. Eu com 19 peguei microfone e fui embora pros rodeios, pros leilões e tudo mais. Pois é, então, tá aí hoje. Mas aí você foi pra lá, você acabou de dizer, foi um moleque, voltou um homem. Por quê? Porque eu acho que a partir do momento que você tem que se virar sozinho, e aí que eu falo aonde o cavalo realmente encanta, porque você conhece pessoas desse meio que te abraçam nos momentos mais difíceis. E assim, eu cheguei no primeiro mês lá, eu queria voltar. Você foi pra onde? Pra Arizona? Eu fui primeiro pro Arizona, tava tendo uma exposição que é uma das mais importantes exposições do cavalo árabe que tem no mundo, que é Scottsdale. E eu fui pra lá pra ajudar o David Boggs, que é o dono do Midwest, em Scottsdale. E depois pra ficar mais um prazo e sair de lá pra uma cidadezinha perto, em Minnesota, que chama Elk River. Eu não lembro quantas milhas de Minneapolis ela dá. Frio pra arrebentar, né? Só que eu saí de um calor de 40 pra menos neve, receptor. Eu cheguei lá sozinho, não conhecia ninguém. O pessoal que eu conhecia tava em Scottsdale ainda. Aí eu ligava pro meu pai e falava, pai, eu quero ir embora. Ele falou, não. E a minha mãe disse que quando ele desligava o telefone, ele chorava. Tipo, de estar sendo duro comigo, de me segurar lá. E eu xingava lá, né? Falava, meu pai não quer que eu volte embora. Foi a melhor coisa que ele fez. Que eu fiquei, renovei meu visto, fiquei mais um tempo, aprendi muito. Aprendi muito de cavalo e aprendi muito de vida. Então eu falo que eu fui um menino, voltei um homem, porque eu voltei de lá com a minha cabeça formada, sabendo exatamente as coisas que eu queria, sabendo exatamente o que não fazer para os outros, porque muitas coisas que foram feitas comigo lá. É uma mistura de raças ali, né? Não é só o americano, você pega o mexicano. Ticano, mexicano, tinha um canadense que trabalhou conosco. Depois de um tempo chegou um brasileiro para fazer estágio com os veterinários que tinham lá. Mas eu fiquei muito amigo deles depois, inclusive, todos. A gente jogava bola, era churrasco na casa dos mexicanos. Depois foi sensacional, me dá muita saudade de lá. Mas a gente costuma brincar que o Brasil é muito ruim, mas é muito bom. Os Estados Unidos é muito bom, mas é muito ruim, porque você não tem esse mesmo... Aí eu tinha muita saudade desse convívio. É isso que acontece aqui, né? Meus amigos, minha família. E voltei e aí fui cursar veterinária. E até então não tinha partido pro treinamento de cavalo tambor ainda? Não tinha. Aí quando eu fui cursar veterinária, eu fui morar em Jaguariúna com a minha mãe. Ela morava durante a semana em Jaguariúna e voltava para casa no final de semana, porque ela estava com esse centro de treinamento. Eu fiquei lá e eu ajudava eles. Comecei a laçar com o Fabinho lá. Antes de viajar, eu tinha começado a laçar com o Fabinho em Jundiaí. Aí comecei a laçar com o Fabinho e tal, e ajudava a potrada, ia domando a potrada para eles, ajudando e tal. E surgiu uma oportunidade da gente mudar de rancho, que se a gente sairia da academia equestre para um rancho chamado JEP, em Jaguariúna, onde a minha mãe ia treinar cavalo de rédeas. Quando nós fomos para o JEP, a proprietária Denise tinha 3 éguas de linhagem de tambor, uma iniciada pelo Ronildo, que estava no Ronildo,
E as outras 2 estavam em doma. Se eu não me engano, acho que era o Reinaldo na época que estava lá domando essas outras 2. E eu cheguei, a Denise falou, você não quer começar a treinar? Eu falei, mas não entendo absolutamente nada. Acho que isso foi 2006, se eu não me engano. Também sou ruim de data, igual a minha mãe. Começou bem, né? Agora já perdeu. Mas acho que foi 2006. Sem problema. E falei, bom, então eu preciso ir atrás de alguns bons profissionais que vão me orientar. E na época o Marquinho Bueno, a minha mãe muito amiga do pai dele, nós acabamos criando uma amizade muito grande e ele foi me ajudando, você tem que treinar assim, não sei o quê. E eu tinha muito receio de competir, tinha muito medo de passar vergonha. Ir lá e competir, passar vergonha, fazer feiura. Tá, isso aí. Mas você não tinha competido já na época do Enduro? Competi muito no Enduro, mas como amador, né? Eu era um amador. A partir do momento que minha mãe era profissional ali. Não tinha cobrança. Pois é, aí a hora que por isso que eu respeito muito a classe de treinador. Porque você vai competir com um animal de uma terceira pessoa, com toda a responsabilidade que você tem de mostrar que aquele cara que está investindo em você está fazendo a escolha certa. E muitas vezes as coisas não acontecem. A gente não é uma moto que você liga, desliga, dirige, vira para cá, ela vai virar. É um animal, é um ser vivo. Ele vai fazer. Com muitas variantes, né? Vão ter muitas, né? Vão ter dias que ele vai estar num dia inspirado para competir e dias que ele vai estar num dia que ele não vai ter o nível de competitividade que a gente espera. Assim como a gente, né? É. Aí você e o Marquinhos se juntaram. Foi onde você foi buscar uma base ali para te ajudar. Isso. Aí ele começou a competir nos animais para mim. Na categoria aberta. Esses animais aí... Animais que você treinava, eu treinava e ele competia. Ele começou a correr muito bem nesses cavalos e tal. E me incentivou muito. Falava, você tem a mão boa, você treina bem. Você devia se dedicar a isso e tal. E depois de um período, surgiu a possibilidade do Marquinhos. Se eu não me engano, ele foi embora pro Aras Imperial. Uhum. E lá em... Qual cidade que é? Minas Gerais? O Imperial, em Auma. Em Auma, isso. Em Auma, em Minas. Rodrigo Gontijo. Rodrigo Gontijo. E na época, o gerente do... Olha como são as coisas. Gerente do Imperial, o Daniel. E o Marquinhos foi responsável, inclusive, por me apresentar. O Daniel foi quando nós viramos amigos. Que é seu sócio hoje. Hoje meu sócio na Criar Leilões. Sem nenhuma pretensão de um dia... Não, absolutamente. Ele não tinha Criar. Nem tinha Criar Leilões ainda. Ele era gerente do Aras Imperial. Gerente do Aras Imperial. E aí eu fui atrás, nesse meio período, quando o Marquinhos saiu, o Marquinho Ribeiro começou a competir na tropa pra mim. Correu durante um tempo, eu fui atrás, Marcos Monzinho me ajudou muito. Muito, muito, sou muito grato a ele. Um cara de uma técnica absurda. Ele não tinha porquê, ele me ajudava porque era meu amigo, simples assim. Entendeu? Ô Rafa, até então você não tinha competido nada ainda? Eu comecei a competir em alguns animais, mas eu nunca gostei. Eu sempre fui um cara pesado pra competição de tambor. E eu só podia correr na categoria aberta. Então além dos caras serem mais cavaleiros do que eu, né, mais vaqueiros, eu sempre gostei muito da técnica e tal, mas essa agressividade de falar, não, eu vou pra cima que eu vou ganhar e tal, eu não tinha. Então eu passava lá e não sei o quê, mas faltava. E aí eu colocava sempre alguém pra correr pra mim, porque eu via potencial na minha tropa e que eu não seria capaz de explorar. Na minha concepção. E como é que você equilibra isso no psicológico? De você ter que admitir, falar, putz, eu não dou conta de ser um Mãozinho, um Celcinho, seja quem for que eu vou comparar aqui agora. Você não se comparava com eles na competição, você mesmo. Mas será que você não tinha realmente esse potencial? A princípio, então, eu fiz, foi o julgamento que eu fiz de mim, né? Mas eu fui muito feliz dessa forma, entendeu? Eu sempre gostei muito de treinar. Então eu treinar e levar, e esses caras que são meus amigos, competirem, pra mim aquilo era muito satisfatório. Pô, hoje eu sinto muita falta disso. De estar na prova com meus amigos, os treinadores, da troca de experiência, de treinar os amadores. Acho que fui um treinador eu me considero um treinador que foi bem sucedido. Eu, como treinador. Como competidor, nunca fui o supra-sumo. Não era horroroso, não, mas...
É que nem o cara que vai para os Estados Unidos, não fala inglês, fala, não passo fome, mas não como o que eu quero. Não como o que eu quero. É, mais ou menos por aí. Na analogia é isso aí. E a sua mãe comentou até comigo aqui que a questão de você ter um bom amador, né? Você ganhar seu amador ganhar um título. Você chegou a ter amadores? Cheguei a ter excelentes amadores. É. Nós ganhamos muita coisa nos amadores. Foi aonde nosso centro de treinamento começou a crescer. O pós-Marquinho Ribeiro, correndo na minha tropa, o Celcinho, que é um amigo meu de infância. Uhum. Eu estudei na escola com o Simão, que é o irmão mais novo dele. Saí de lá e o Celcinho treinava na época, ele laçava e treinava uns cavalos de timpani e de hand-sort. E eu falei, rapaz, Celcinho é o contrário de mim. Ele leve. É doido, leve, cavaleiro. Celcinho deve pesar uns 30 quilos moiado, né? Ah, e agora tá mais magro. Você viu o dia que nós fomos lá esses dias? O pijama dele tem uma lista só. Aí eu falei, vamos... Então tudo aquilo que você achava que o seu biotipo não ajudava, o dele estava perfeito. Tudo. Inclusive o biotipo, e eu via nele a capacidade de ser um bom competidor. E meio louco, né? E tem que ser. Tem que ser. Todo grande competidor tem o seu momento de loucura. É, né? Mas nós vimos que o Chifrinho arrancou a cabeçada do cavalo pra correr. Você fala, nossa, o cara mais técnico do mundo, é o mais técnico do mundo. Mas naquele momento ele falou, vou fazer um negócio diferente, tenho que ser meio louco. E ele foi lá e fez. É. Então os caras às vezes têm que ter essa coragem. O competidor, né? Uhum. Eu, por exemplo, jamais faria o que ele fez. Eu imagino. De jeito nenhum. De jeito nenhum. E aí, na insegurança, às vezes o negócio poderia dar certo e vai dar errado. Toda vez que você achar que não vai dar certo, não vai mesmo. Tem que ter certeza. Tem que acreditar. Bom, aí você vai e quando que foi a chave de você falar, putz, eu vou parar? Foi depois já da leiloeira ou você ainda... A gente montou, o Guga, que é um outro grande amigo da minha época de faculdade, nós estudamos junto, ele sempre falava disso. Ele falava, cara, eu quero montar uma leiloeira. Ele sempre entendeu muito de cavalo, gostou, principalmente cavalo de laço, que era Pra quem não sabe quem é o Guga, busca pra trás aí, tem a entrevista com ele aqui, que foi muito bacana também. Ele fez uma entrevista muito legal. Muito legal, viralizou um monte de corte dele. Sensacional. Agora o próximo... Compacto das opiniões que saíram, né? Agora tem que trazer o Daniel também e, por último, o Paulo Horto pra fechar pra fechar o ciclo da Criar. Fechar o ciclo da Criar Leilões. Fechar o ciclo Mas da vamos Criar. lá, o Guga tinha essa ideia, ele comentou isso aqui, que, né, E montou isso com a minha mãe. Que era a LG. A LG. Lica e Guga, que existe até hoje, da família Ulloa aqui. Infelizmente perdemos o Robertinho ano passado. Nem me fale. Aí foi a LG que ele montou lá atrás. E ele... Montou a LG e começaram a fazer uns leilões. E você, o Rafa em si, nada a ver com isso. Eu participava dos leilões, no dia do fechamento. Os leilões eram online e eu participava do dia do fechamento. O encerramento do leilão eu estava junto no dia e tal. Mas não no operacional. Mas o operacional era todo deles. Todo deles. Eu me lembro que era uma luta. E a gente deve muita gratidão a algumas pessoas que não sei se o Guga, não me lembro se ele comentou sobre isso, mas... Vale repetir, se for. Me lembro o Gabiru, Eduardo Fleury, foi um cara... Quando eles chegaram no Goiás lá, ele falou, não, peraí que eu vou ajeitar, um monte de gente aí vai colocar cavalo com vocês são do cavalo. Vocês vêm de família tradicional do cavalo, as pessoas que são tradicionais do cavalo têm que ter a oportunidade de mostrar. Uhum. E aí começou a LG e assim ela foi caminhando. E eu ia nos dias dos leilões. O centro de treinamento nosso estava lotado, graças a Deus. Eu e o Celcinho. E com o passar do tempo, o Guga começou a me apertar. Falou, você precisa vir comigo. Tá? Porque nós vamos começar a fazer uns virtuais e tal. Eu preciso dos comentários. Eu vou falar dos cavalos de laço aqui, mas você tem que falar dos cavalos de tambor e tal. E eu comecei a me envolver mais e comecei a gostar disso aqui. Só que eu comecei a perceber que eu ia começar a deixar a desejar na pista, no centro de treinamento, com meus amadores, com meu sócio, o Celcinho, que não era só meu sócio, meu amigo, meu irmão, meu compadre. Então eu não podia. Então foi quando o Celcinho e a gente nós terminamos a sociedade no CT e eu direcionei 100% para os leilões, para assessoria. Na época a gente assessorava também alguns leilões fora. O Guga até comentou isso aqui. Vocês
ele até saiu da LG, onde ficou só o Robertinho na época, né? Sim. Pra dedicar pra ser assessor. Falou, não quero ter leiloeira, vou partir pra assessoria. Foi. E aí mudou a chave de uma hora pra outra, né? É porque foi um leilão do gel que a gente fez final de ano, porque o Daniel tava encerrando a criar. Uhum. Ele tinha montado um outro negócio de vistoria de veículos e tal, e ele ia se dedicar a isso e ia encerrar a criar. E a gente saiu daqui, o Daniel ligou para mim, dessa amizade construída Lá atrás. quando ele era gerente do Aras Imperial, falou, Rafa, você não vem aqui, que eu tô parando a empresa, então eu não tenho mais o comercial, preciso que vocês toquem para mim. Fui para lá, tocamos o leilão, foi um sucesso, foi um leilão virtual. Uhum. Aí tocamos o leilão, foi maravilhoso de fazer. E saindo de lá me deu um estalo. Falei, pô, mas o Daniel vai fechar uma empresa totalmente consolidada no mercado. Uhum. E aí nós conversamos, chegamos num acordo lá e falamos que a gente já vinha para encerrar esse ciclo com a LG, porque a gente não estava conseguindo os nossos objetivos. Então a gente eu e o Guga passamos a assessorar leilões fora da empresa. E aí, quando surgiu a possibilidade da criar, falei, vamos arriscar de novo? Aí, como uma empresa já sólida, já com credibilidade no mercado e tudo mais, né? E aí, o Daniel foi fundamental nesse momento. A gente aprendeu muito de leiloeira, daquele backstage, daquelas. Porque a gente sabia o front ali, né? Falar de cavalo, a captação de lote, na hora de vender, cliente interessado nisso, naquilo, o que serve, o que não serve. Mas e o resto? E o escritório? E aquilo tudo que a gente... E a reclamação posterior, tudo, a entrega de cavalos. É muito grande o trabalho, né? Eu tenho acompanhado junto, nós estamos nesse time aí desde 2020, né? 20, vamos já para 3 anos que eu tô junto. Para 3 anos. Olha aí. Vamos ter que abrir um uísque agora no final do... Vamos, não tenha dúvida. Mas enfim, eu tenho acompanhado junto com vocês aí, o trabalho é muito grande. E você largar a pista que você tinha aquela paixão por montar, para partir para um business totalmente diferente, onde você não põe sua bunda num cavalo. Como é que foi essa decisão? Xará, eu sinto falta até hoje. Eu fui esses dias lá no Evelino, por exemplo, ele fez essa mesma pergunta para mim, falou, você não tem saudade? Eu falei, pô, tem demais. Tenho demais, mas o treinar cavalo não é você falar, não, eu vou ter um cavalo lá em casa, eu monto nele a hora. Treinar cavalo é você tem que estar totalmente envolvido com aquilo. Né? O cavalo ele te ensina todo santo dia. Você acha que você ensina o cavalo, se você for um pouquinho, tiver uma sensibilidade, você vai perceber que ele está te ensinando todo dia. Se você achar que você vai ensinar ele todo dia, mal daquele que acha que ensina todo dia. Né? O Jango, ele falava uma frase assim, que se você conseguisse 1% de progresso no treinamento de um cavalo diário, em 100 dias você teria um cavalo perfeito, né? Mas a gente quer a hora que tem quer 2, quer 3, aí que acontece, anda 5, 6, 10 para trás. Então é a gente que estraga. Eu acredito muito nisso. Muito. Então, mas todo esse... Você está contando isso pela questão de você largar um negócio que você fazia com amor. Exato, eu cheguei nesse... depois perdi até o raciocínio aqui. Mas para você fazer isso bem feito, não pode ser, hoje tem leilão, eu não posso treinar esse cavalo. Não pode. E a empresa dependia muito de mim também naquele momento. Eu tinha abraçado boa parte das obrigações dela como empresa. Até porque, pelo que eu já sei da história, o Daniel, na condição de continuar sócio, ele precisava não assumir certas frentes naquele momento, não é? Ele pediu, ele não queria, ele falou, não vou ter tempo. Hoje ele tá de volta. Graças a Deus. Mas naquele primeiro momento, você precisava assumir certas frentes que ele Eu e o Guga precisamos assumir coisas que é pré-leilão. As pessoas não sabem tudo que envolve um leilão, né? Até desde de você combinar um leilão, até a montagem dele, até a preparação, até você levar a tropa pro leilão, fazer a venda, o contrato, o recebimento da comissão e parcela. Entrega. E o pós. Tudo que envolve esse pós. Então, é gigante, é muita coisa. E a gente tem... Hoje nós temos uma equipe, graças a Deus, extraordinária.
Luquinha, Caião, o pessoal da programa, Daniele, a Jaque, que é um fenômeno. Daniel não vive sem ela, né? Ele fala, não vivo sem a Jaque, não, deixa ela. Mas a decisão é que eu não entendi ainda A decisão o coração, porque eu falo isso pela paixão do cavalo. Exato, mas a decisão era, se for para eu fazer meia boca, eu prefiro não fazer e nem que me doa. E eu tive que abrir mão de animais que eu vinha treinando, cavalo que eu ia levar para o ponto do futuro e falar, Você vinha aplicando resultados significativos. A gente vinha muito bem. Vinha sendo um ano e continuou. Aí até com a minha mãe e o Miguel tocando sem treinamento na época, o Miguel Molo, que também foi um menino que começou com a gente, um amigo que começou com a gente, ele laçava, foi para os Estados Unidos, voltou querendo montar cavalo de tambor, morou em casa, começou, hoje é campeão para o futuro, treinador consagrado aí, então é uma história muito bacana. E foi quando eu abri mão quando ele veio, eu falei, eu não vou mais treinar, você vai treinar. Não, mas falei, não dá. Posso vir aqui montar de vez em quando, mas a responsabilidade de entregar um resultado eu não posso ter, se eu não vou ter a dedicação total. Aí partiu diretamente para os leilões e vamos que vamos. Aí pegamos direto nos leilões e estamos até hoje fazendo leilão e não pretendo parar não, Xará. Eu gostei disso. Né? Eu também gostei de estar junto com esse time aí, que tá. A gente ganha pouco, mas se diverte bastante. Não, a gente brinca isso. Se não for divertido, não vale a pena, né? Não, acho que o importante é ter essa atmosfera bacana que a gente tem ali nos bastidores, que é muito legal. Entrar no mercado de cavalo, junto com talvez um mercado de várias leiloeiras consolidadas aí, e a criar com a bandeirinha levantando de que ia parar e de repente você levanta, não vamos parar não. Isso foi um baita de um desafio aí, hein? Total. Muitos dos leilões que eram feitos pela Criar já não seriam mais. Porque ela levantou a bandeira, que o Daniel, né, que a gente sabe, ele estava parando. E como sempre, um cara extremamente correto, foi em todos os clientes, falou, a partir do ano que vem eu não vou mais conseguir tocar os leilões, e cada um foi se encaixando com outras leiloeiras. Então, a gente veio tendo que fazer reestabelecer a Criar no mercado, fazer com que as pessoas entendessem que a Criar voltou, é uma outra forma, tem outras pessoas envolvidas. E vocês não tinham ainda uma característica consolidada como assessores, né? Ou já tinha o respeito, sim, mas eu não tinha aquela consolidado, são grandes assessores do mundo do cavalo. Não, a gente tinha pouco tempo de assessoria. A gente tem muitos anos de cavalo, né? Eu acho que esse respeito, esse relacionamento que nós temos é por viver o cavalo desde moleque, tanto eu quanto o Guga. Né? E de família, né? Família dele é do cavalo, a minha é do cavalo. O cavalo nos tornou mais amigos. Olha o que o cavalo me proporcionou, né? Ele me fez ser mais amigo do cara que é meu sócio hoje. A gente montar essa nossa empresa, porque a gente tinha uma afinidade grande, de uma parceria muito grande, mas também porque a gente viveu o cavalo intensamente a vida toda. Então eu acreditava, o que ele falava para mim, eu sabia que ele falava com credibilidade, com vivência. Ele sabia o que ele estava falando, ele não leu, ele viveu. E a mesma coisa o que eu falava, ele falava, não, se esse cara tá falando, deve ter acontecido, porque ele participou você viveu o cavalo na sua essência, né? Né? Conhecer cavalo de verdade, não é na revista. Não é no que você acabou de falar, não é ler papel. Não é ler papel, não é abrir a internet lá e tem gente que tem uma capacidade enorme de decorar aquilo tudo lá e depois falar, mas a propriedade de falar sobre o que você viveu. E como é que foi a aceitação do mercado desses dois moleques, vamos chamar assim, chegando com uma leiloeira que já vinha consolidada com o seu nome? Eu acho que as pessoas tinham, a princípio, um pezinho atrás com a questão organizacional. Eles sabiam que a gente tinha uma capacidade comercial legal, mas eu não sei se eles acreditavam muito na questão organizacional. Falaram, será que eles vão conseguir? E aí a volta do Daniel... Fala, não, tô aqui de novo. Porque para entrar na Criar, vocês não abriram mão do Daniel estar junto na sociedade. De jeito nenhum. Nós falamos, você vai ficar, nem que você não faça nada. Ele tinha que estar com a você cara vai dele estar ali. de vez em quando, só que você vai receber um valor
uma porcentagem aí, só para quando eu precisar tirar uma dúvida aqui e resolver. E ele foi, ele gosta, é outra situação, porque o cara que é do cavalo, que viveu o cavalo e que ama o cavalo, ele não vai conseguir sair do cavalo. Ele vai viver um tempo longe do cavalo, mas na primeira oportunidade que ele tiver, ele volta. É. Ele volta. E aí vocês três, naquele primeiro momento, e vai consolidando. Que você falou, essa parte organizacional, que as pessoas talvez tivessem dúvida, mas foi quebrando barreiras, né? Matando um leão por dia. Fomos quebrando barreiras, erramos muito, acho que acertamos muito também. E a gente conseguiu hoje solidificar de novo essa empresa. Hoje com uma equipe, hoje com a participação de mais um sócio, que é o Paulo. Paulo Horto. Paulo Horto comprou uma parte da Criar, então hoje a Criar ela é de nós 4. Uhum. Que trouxe ainda mais bagagem de leilões para nós e trouxe... trouxe a história do leilão rural, né? Total, né? Uma empresa que faz 600 e tantos leilões por ano, né? Do gado, do cavalo, e com todo o know-how de, o que precisa é disso, é daquilo. E na nossa reunião acho que ele foi perfeito ao apontar. Ele falou, olha, eu não tenho essa parte comercial no meio do cavalo e acho que vocês não vão ter o meu know-how e a minha organização para poder fazer isso aqui funcionar e essa engrenagem girar. Só que eu acho que vocês estão olhando para isso e eu estou olhando para isso. Eu acho que vai funcionar. E desde então a gente fez essa fusão, essa união. E estamos aí, você faz todos aí conosco. O que você precisa eu tenho, o que eu preciso você tem. Juntou ali a fome com a vontade de comer e partiu para cima. Foi muito bacana. Eu esqueci de entregar o seu boné do Agro 360. Tá na mão, agora tá entregue. Você queria igual o meu, né? Show, igual o seu. Tá Satisfação enorme, ó. Mas você pode terminar hoje o programa com o da Criar, depois você troca na hora que você for. Eu vou fazer o podcast com o da Criar e o leilão com o do Agro 360. Fechou. Tá aí. Muito obrigado, satisfação. É isso aí. Bom, a gente tava falando aqui sobre a questão, né, de toda essa fusão, Criar Leilões, Programa Leilões, tudo mais. Mas desde que eu comecei a trabalhar com vocês, eu tenho visto a preocupação de vocês em ter assessores que vivem, que respiram o cavalo no dia a dia. Sempre quando eu menciono isso nas aberturas dos leilões, é algo que vocês têm isso como uma necessidade de ter ao lado de vocês esses assessores. Como é que é isso para trazer um cara que por vezes está dentro da pista e não tem, sei lá, talvez tenha uma dificuldade na questão comercial? Como é que você faz para maestrar tudo isso aí, cara? Eu vou usar um exemplo assim, Xará, só para de bate-pronto responder assim. Eu acho que é mais fácil ensinar, ter ensinado o chifrinho a se comunicar do que ensinar um cara a laçar e treinar um cavalo igual ele. Eu acho que o cara, quando ele vem da pista, que ele tem essa essência do cavalo... Porque a gente não podia perder a nossa essência, no que a gente realmente acredita. Como eu e o Guga viemos daí, né, a minha mãe, a família dele, o Guga treinou cavalo, eu treinei cavalo, eu vivi cavalo 24 horas por dia da minha vida durante minha vida toda. Como eu vou ter uma opinião de uma pessoa que ela vai te dar uma opinião baseada em quê? Baseada no que ela leu ou baseada no que ela viveu? Então eu vou procurar... Se você vai procurar algum profissional para te orientar em qualquer outro segmento, ele tem que ter passado por aquilo. Um instrutor de autoescola, ele tem que saber dirigir. Um instrutor de aviação? Um instrutor de aviação, ele tem que saber voar. Como é que um cara que vai te indicar um cavalo para você montar para o teu filho, para tua filha, e vai falar, esse cavalo é de total confiança? Se ele tá passando a opinião de alguém que deu para ele, se ele não viveu aquilo intensamente, se ele não sabe. E algumas atitudes nos cavalos a gente só aprende e só entende vivendo. É o caso, por exemplo, do Loli, né? Que é aliás, o Loli tá convidado, já convidei, vamos fazer mais. O Loli tem que vir para cá. Tem que vir. Um dos maiores treinadores de cavalo de apartação do mundo, podemos dizer, né? Podemos dizer, sem dúvida. E que é um dos principais assessores do Brasil. E um conhecimento, assim, invejável que o Loli tem. Né? Rafa, o Loli, eu acho que não é um dos principais assessores do Brasil, não. Talvez ele seja o principal, porque ele é precursor. Ele começou com a atividade e ele é um profundo conhecedor.
ele é um cara que viveu o cavalo intensamente, foi um grande treinador. O filho é um grande treinador. Uhum. O pai foi um dos grandes criadores de cavalo quadrimilha e um dos responsáveis por a gente atingir a excelência em genética, foi trazendo as melhores genéticas dos Estados Unidos. O irmão, que é o Marcelo, talvez seja um dos principais veterinários de reprodução que já existiram no Brasil. Então, cada um ali que me dá uma opinião sabe exatamente do que está falando. E quando ele pega um catálogo para falar, ele tá falando como se ele estivesse falando do pai, da mãe, do irmão, né? É um HD, né? É um HD. É um HD, me impressiona. Impressiona. E às vezes, eu tô com o catálogo na minha mão ali, ele começa a falar, eu falei, eu vou procurar, ele vai errar, quer ver? Porque ele não lê. Não lê. Não. E eu vou acompanhando no meu catálogo para ver se tem alguma coisa que ele vai falar errado. Ele não erra, não. Não, ele é um fenômeno. E teve um dia que eu fui corrigi-lo, ele, tipo assim, essa égua aí é produtora de, sei lá, $55 mil, R$1.000, sei lá. E eu falei, 50. Ele falou, não, é que eu reatualizei ontem, subiu, já aumentou a produção dela. É um HD. Não, né? ele vive o cavalo intensamente, ele cria. Ele tem a central, onde estão os garanhões. Então, é a opinião de um cara. Quando você vai falar de um cavalo montado, o Lolli era um grande treinador. Então ele vai dar uma opinião de quem participou daquilo, ele sabe. Ele vai dar a opinião de uma égua de cria. Ele estudou a genética e cria. Então ele sabe na teoria e ele botou em prática para ver como funciona. E ele foi o precursor, como você disse, da atividade de assessor no Brasil. E aí, hoje você vai lá e pega, vamos falar do Dinho. Ronildinho, que tá entrando hoje junto com a gente nos Leilões de Tambor, aí, fazendo uma assessoria muito bacana. O cara não tinha a habilidade nenhuma com o microfone para comentar nada e vem comentar. Como é que você prepara um cara desse? Xará, eu me lembro do primeiro leilão que eu fiz, foi um leilão do RH Ranch, que eu quebrei o microfone na mão. Então eu procuro passar para eles, todos esses, que são grandes amigos, né? Ronildinho, Vinícius, o Lolli já com muito mais tarimba do que eu, me ensinou muito. Mas o Diogo Rossi, o João Duprá, o Gui Padovan, né? O Henrique Pessoa, o Henrique Ribeiro, uma molecada que eu digo, porque é quase todos da minha geração, que não é mais moleque, né? Mas são grandes amigos que eu confio em absolutamente 100% do que eles vão trazer de informação para cá, do que eles vão indicar. Então, quando você coloca um assessor e ele sabe do que ele está falando, fica muito mais fácil. Quando você vai falar sobre um assunto que você não domina, aí é duro. Mas quando você sabe, talvez você comece com um pouquinho de vergonha, vão faltar umas palavras, mas daqui a pouco, você esquecer que as pessoas estão te olhando, é como se fosse o nosso bate-papo aqui, e você vai me perguntar sobre um assunto que eu domino, eu vou aqui, vou te falar, vou te explicar, e vai acontecendo assim. Você pega todos eles, começaram com uma dificuldade, e hoje o microfone já não é mais um empecilho, né? E o grande desafio para eles talvez seja a questão de você avalizar uma compra, né? Ele tem que ter muita certeza do que está vendendo. E eu vejo que às vezes quando eu puxo nos comentários, você pega certos comentários, você vai num João Duprá, vamos falar da nova geração. Um João vai bastante em genética, o Diogo, o próprio Padovan, eles vão mais na técnica de cada animal. Quer dizer, essa somatória é muito bacana para quem tá do outro lado para comprar, né? Eu acho que nós tentamos unir, né, juntar na empresa diferentes características em grandes profissionais. Então, cada um tem a sua forma e dentro da sua característica consegue trazer as informações mais precisas de acordo. Por exemplo, o Chifrinho, o Lolli. O Chifrinho trazendo todas as informações técnicas de um cavalo laçando e uma parte de genética que ele sabe muito. Muito. Mas de genética de um cavalo de laço, de um cavalo de qualquer modalidade, você vai perguntar pro Lolli, ele vai ter muito mais informação sobre isso. Então você ter o Chifrinho e o Lolli no leilão, você está dando pro cliente a informação completa que ele precisa saber. A genética é tal, o indivíduo é tal, né? Então a gente tentou trazer.
E todos eles têm esse tipo de característica. Um pouquinho mais sobre técnica de treinamento de cavalo e tal, e de característica do para que esse cavalo serve. O outro sabe um pouco mais sobre a genética, traz algumas informações. O Claudinho Rodrigues, por exemplo, tem feito leilões conosco aí. O Thiago Galouro no Ranch Sorte, que conhece, é um competidor de Ranch Sorte. O Claudinho foi um cara que montou rédeas nos Estados Unidos, morou com o Sean Florida nos Estados Unidos. Então, cada um tem a sua essência. O mestre, o Dornelles, que tá à frente hoje do Imperial. Total. Entendeu? Ele participa da vida de cavalo diariamente. Ele sabe exatamente o que está acontecendo todo santo dia. Nasce potro todo dia no Aras Imperial. Ele vai saber quais são os cruzamentos. Esse aqui funciona, esse aqui não funciona. Então é assim, eu acho que a gente foi organizando, né? E hoje nós temos uma equipe que ela se completa. E para quem está em casa entender, esses assessores estão em todos os leilões, pelo menos a grande maioria deles, assessorando, comentando, ligando para cliente, dando todo esse suporte para atender. Muitas vezes apresentando os próprios cavalos. Apresentando. A gente fez live de apresentação de cavalo de laço, onde quem estava laçando era o Chifrinho, era o João Duprá, era o Diogo Rossi, era o Gui Padovan. Enfim, O leilão do Diogo Rossi que nós fizemos lá, todos os assessores montaram naquela tropa. Quer uma opinião melhor sobre um cavalo de laço do que de um cara que acabou de montar e laçar nele? Agora, em fevereiro, teve o leilão do MVO, né? Do Juninho e do Marcão Alegria, um evento extraordinário, o MVO Week. E aí, porque quando você vê um leilão de cavalo ou de gado, você vê uma filmagem profissional sendo feita para apresentar os animais ali. E o que aconteceu foi que colocaram os animais para laçar um dia antes do leilão, numa live, onde os competidores erravam, o boi corria torto, porque tudo isso pode ser editado quando você vai fazer. Hoje eu vou filmar aquele cavalo X, no outro dia eu vou filmar o outro cavalo tal. E aí você tem uma edição de imagens prontas para um leilão. Ali foi uma live que eu não estava no dia, cheguei no dia seguinte, mas aquele formato que foi criado pelo Diogo Rossi, né, no leilão dele. Isso, o primeiro que nós fizemos desse formato foi no leilão do Diogo. E aí no Marcão Alegria ali, fez de novo, e eu achei fascinante poder ver a verdade do que está acontecendo ali, né? Então você vê o comportamento de um cavalo no momento que teve um deslize, alguma coisa extraordinária acontecer, um boi que sai errado, etc, né, Rafa? Não tem dúvida, Xará, e a gente recebeu muito elogio por isso, muito elogio, porque você mostrar o que realmente né? Você diminui muito a quantidade de explicações que você tem que dar. Você está assistindo aquilo ali, você está vendo exatamente o que é. Aquele cavalo está fora do ambiente dele, não está na casa dele. Ele está num lugar totalmente diferente. Então, se ele tiver que mostrar alguma atitude diferente, que eu ou você, ou eu posso achar que um cavalo que sai rápido do brete é bom. Você prefere um cavalo que sai mais devagar, por exemplo. Aquilo ali você está vendo naquele momento. E aquelas pessoas que estão montando, laçando naquela tropa lá, estão à noite depois, no dia seguinte, estão lá comentando e falando exatamente o que eles sentiram laçando naquela tropa. E agora, como é que você vê o mercado de cavalo? Nós estamos falando mais especificamente, embora a criar faz também outras raças, mas na grande maioria quarta de milha. Como você vê o mercado de cavalo em geral no Brasil? Xará, eu acho que o cavalo... a gente já viu crises e crises e crises acontecerem e o cavalo subindo e aumentando e melhorando. Porque o cavalo é a terapia, o cavalo é a forma... Tem mais, eu uso algumas frases do Django que eu acho sou fã absoluto dele. Também tá na lista para vir aqui com a gente. Tem que vir, é um cara que tem muita coisa para passar, uma bagagem incrível, um cara, e além da pessoa maravilhosa que ele é, né? Mas ele fala, o cavalo é o ser que mais me aproxima de Deus. Bom, eu acho que isso aí explica tudo. Como eu vejo o mercado é o seguinte, o ser que mais te aproxima de Deus não vai ter problema com o mercado nunca. Independente do que a gente viva de economia, política. O cavalo, política. O cavalo é aquele momento onde o cara, ele pega o filho dele, que podia estar na rua, às vezes se envolvendo com droga, às vezes se envolvendo com gente que ele não queria. Ele leva o filho dele num centro de treinamento e esse menino às vezes ele vai sair dali um profissional do cavalo.
Às vezes você vai dar uma direção na vida de uma criança porque o cavalo proporcionou isso para ele. Às vezes ele não teria oportunidade de nada, mas o cavalo trouxe para ele essa oportunidade que ele foi lá e falou, nossa, graças ao cavalo hoje eu tenho o meu trabalho e principalmente o que eu acho que o cavalo traz para as pessoas e que convivem com ele, que trabalham com ele, é a dignidade. Dignidade. Ensina, né? Ensina. E você cuidar de um ser vivo que te dá o retorno, que você poder viver e colocar comida dentro da tua casa, porque o cavalo te proporcionou isso faz com que... Isso acontece comigo. Quem bota comida na minha mesa é o cavalo. Então eu tenho um amor, uma paixão por cavalo e principalmente um respeito gigantesco, enorme. Quem bota comida, paga a escola do meu filho é o cavalo. Quem vai querer cuidar mais de cavalo do que eu? Quem vai querer que não existam situações de maus tratos mais do que eu? Que dependo dele para botar comida dentro da minha casa? Eu costumo dizer que quem deve defender os bons tratos aos animais somos nós que vivemos no dia a dia. Temos a obrigação. Né? Eu até entendo as pessoas que estão na cidade querendo levantar uma bandeira de defesa, concordo com elas que tem que defender, mas quem entende e sabe defender os animais somos nós. Que vivemos o dia a dia, com eles, né? E eu acho que essas pessoas que têm esse pensamento, eu também concordo, eu acho que esse pensamento ele é fundamental. Nós temos que pensar cada vez mais em cuidar. Do mesmo jeito que a gente faz com as nossas crianças, que nós queremos tirar da rua, que nós queremos que tenha uma oportunidade de estudo, que não vão para as drogas, nós queremos que um cavalo tenha a oportunidade de ser bem cuidado, bem tratado. E para isso, ele exerce uma função, seja ela esportiva, seja ela um cavalo de passeio, seja ela um cavalo de ecoterapia, que faz uma... Eu morei na academia equestre e eu acompanhava toda semana a ecoterapia. Quem tiver a oportunidade de ir acompanhar o que isso proporciona para as pessoas, vá, não deixe de ir. Porque o cavalo ele faz um bem para a gente e a gente tem a obrigação de fazer esse bem para ele. Então, eu acho que nós profissionais desse meio, temos que levar isso e essas pessoas que são leigas, que não conhecem, que ainda não viram. Muitas vezes a pessoa tem uma opinião, eu nem julgo, porque ela está dando uma opinião do que ela acha, do que alguém falou. Da mesma forma que eu escolho meus assessores, porque eles viveram aquilo, a pessoa, para me dar uma opinião sobre isso, ela tem que vir e ver. Uhum. E ver como esses cavalos são cuidados, como essa tropa é tratada. Você pega no meio dos 3 tambores, principalmente onde tem muitas meninas, você pega essas meninas cuidando, deixa de ir no cabeleireiro para fazer o cabelo, para poder passar a tarde dando um banho no cavalo dela, levando um agrado, para passar o tempo todo agradando. Então as pessoas têm que entender mais a essência do que a gente vive para poder fazer esse tipo de julgamento. Tenho certeza que todos que vierem e acompanharem de perto vão sair, se tinham uma opinião diferente, vão sair com ela mudada. O que eu acho engraçado para as pessoas é quando elas criticam os maus tratos aos animais, elas falam tudo isso aí, mas buscam fontes que não são as nossas. Então, se você tem um problema jurídico na parte de tributária, você vai procurar um advogado tributarista. Não vou procurar um médico. Você não vai procurar um médico, né? Você não vai procurar um influencer para te falar sobre isso. Se você tem uma dor de perna, você vai procurar um ortopedista, você não vai procurar um gastro para te falar sobre a sua dor na perna. E por que quando quer questionar a nossa parte, vai questionar ou vai acreditar em que certos influencers da cidade que nunca viveram aquilo. Eu falo isso sobre cavalo, sobre gado, sobre desmatamento, sobre tudo, né? Que às vezes algumas inverdades são colocadas aí e que não são da forma correta. Eu acho que se tem alguém que quer combater os maus tratos aos animais, somos nós mesmos. A gente sabe que a notícia ruim, ela vende 1000 vezes mais do que a boa, né? Então, é muita gente querendo se alavancar e subir e aparecer sem ter fundamento nenhum no que está falando. E essas pessoas, às vezes, são ouvidas por alguns outros que levam isso adiante, mas nenhum deles foi lá ver.
Nenhum deles foi lá para tirar a prova do que realmente está ouvindo. Pegou uma imagem do Google lá, da internet, do YouTube. Pegou uma imagem totalmente fora de contexto. A gente tem Ou até porque aconteceu, mas uma situação totalmente adversa. Onde nós fomos lá e arrumamos uma situação para punir. É. Se existir algum tipo de situação, a gente não consegue controlar o ser humano. É. Mas se essa pessoa fizer alguma coisa do tipo dentro de um evento esportivo equestre, eu tenho certeza, hoje, assim como a gente levanta a bandeira de que homem não pode bater em mulher, e se isso acontecer, aquela pessoa que fez, ela tem que ser realmente punida, porque é uma covardia, a gente vê da mesma situação. Se a gente vê uma situação acontecendo, essa pessoa tem que ser punida. E nós também levantamos essa bandeira. Aliás, nós levantamos essa bandeira. Nós é que levantamos. Nós levantamos essa. Porque a gente não quer mostrar isso aí pra mídia. Nós não queremos aparecer. Nós queremos resolver. Aparecer e resolver são duas coisas completamente diferentes. Seria dizer como se só porque existe marido que bate na mulher vão acabar com o casamento agora. Ninguém pode casar mais. Porque, exatamente. Né? Só porque tem gente que não presta no meio. Rafa, vamos falar de mercado de cavalo, cara. Valores de animais, às vezes, que nos assustam aí, a gente vê certas situações. Como a gente trabalha com... Às vezes as pessoas falam de muitas fake news, né? Outro dia batemos um recorde nacional de um cavalo Shining Cane de MA. Vendemos, é o cavalo mais caro, sendo um cavalo castrado, mais caro a ser comercializado no mercado do quarto de milha do Brasil. R$600 mil a soma. A ser vendido. Em leilão, né? Em leilão, exatamente. Em leilão. Então, eu considero leilão que é oficial. E tem gente que não acredita, cara. Tem gente que fala, que lá foi fake, vocês não fizeram. Pra que se dá esses questionamentos que às vezes as pessoas não acreditam, acham que a gente tá fazendo fake news ali? Xará, eu acho que a gente sempre trabalhou, né, de uma forma, e desde que você entrou, a gente faz as reuniões e a credibilidade de um negócio, ela é conquistada e a pessoa passa a confiar naquilo que ela tá vendo a partir do momento que você mostra para ela sempre a verdade. Óbvio que a gente faz os leilões e os animais têm seus valores. Uhum. Né? Existem animais nos leilões que acabam não sendo comercializados, porque nós não conseguimos e a gente não atingiu o valor dele dentro de um leilão, não quer dizer que ele não vale aquilo. Quer dizer que talvez naquele momento, naquele dia, às vezes por incompetência nossa naquele momento, por um erro nosso, ou às vezes por incompetência de quem apresentou, ou às vezes por incompetência de ninguém. Às vezes único e exclusivamente porque aquele dia não tinha alguém que se dispusesse a pagar o valor que aquele animal vale. E algumas situações que acontecem, que na minha concepção elas são vistas como se fosse uma valorização do mercado, elas têm um efeito contrário muito grande, que é você ter uma venda de um animal e ele aparecer naquele momento sendo comercializado por um valor muito acima do que realmente ele foi. Uma mega valorização. É uma mega valorização irreal. Irreal. E eu acho que eu vejo o mercado do cavalo extremamente sólido. A gente começou o ano agora já com, 5, 6 leilões aí de liquidez impressionante, médias maravilhosas. E eu vejo o mercado numa crescente e não vejo ele parar. Não vejo ele parar, muito pelo contrário. Eu vejo muita gente ingressando no cavalo, muita gente trazendo seus filhos pro cavalo justamente por aquilo que nós acabamos de falar. Querer estar nesse meio. Eu hoje fiz a minha... quase que 100% do meu relacionamento, meus amigos, as pessoas que frequentam a minha casa, quase que 100% deles hoje são pessoas do cavalo. E principalmente o efeito pós-pandemia, acho que trouxe muitos novos adeptos a criar, a participar de provas equestres e tudo mais, né? Concordo, Xará. Eu acho que a gente aprendeu a valorizar a vida, né, na pandemia. Com todas essas coisas que aconteceram, essas barbaridades aí, a gente aprendeu que nós temos que viver cada dia, né, aproveitar um pouco mais. E as pessoas que vieram migrando para isso aqui viram que a qualidade de vida está muito... ela é diretamente proporcional a você ter viver essa vida que a gente fala aqui, mas é igual ter um filho, né? Você fala, a melhor coisa do mundo é ser pai, não tem um sentimento melhor, mas o cara só vai sentir
O dia que ele tiver. Só depois que ele tiver. E a gente fala, essa vida que a gente vive, viver do cavalo, você ter cavalo, você poder participar desse meio, é a melhor coisa do mundo. Mas o cara só vai perceber isso o dia que ele falar, não, eu vou lá, eu vou ter um cavalo, vou montar num cavalo, vou viver um cavalo, vou viver esse meio. Aí ele vai entender o porquê que nós somos apaixonados, fanáticos, doentes pelo que a gente vive. Eu conversei aqui com o Aloysio Marins, da Universidade do Cavalo. Chiruzão é um grande parceiro. Eu sempre esqueço o apelido dele. Chiru, eu sei, mas toda vez que eu vou, eu chamo ele de Aloysio mesmo, não lembro o apelido dele. Mas o Aloysio Marins, da Universidade do Cavalo, falou aqui o tanto de novas pessoas que vieram da cidade para aprender a simplesmente montar. Só quero montar, só quero cavalgar. E ele vem dando curso em vários cantos do país, aí dando curso de equitação só pra andar, só passear a cavalo, né? A pessoa que, Depois da pandemia, principalmente. Pois é, a pessoa que sentir um vento na cara montado num cavalo, seja galopando dentro de uma pista ou seja passeando, aquilo é um momento que só te passam coisas boas na cabeça. É muito diferente de tudo, Xará. Eu acabei de te falar, a pessoa... Não existem palavras que explicam isso aí. Uhum. Não existem. Não existem palavras que explicam você poder pegar o teu filho e sair para fazer um passeio a cavalo com ele. Não. Saber que naquele momento o cavalo tá te aproximando mais da tua família, tá fazendo o teu filho ficar mais teu parceiro ainda. Porque ele acreditou que você falou, pode montar nesse cavalo. Você pode montar que esse cavalo vai andar com você aqui. Isso aí, você estimula a confiança, você estimula uma criança que ela é capaz. Ou ela tá montada num animal que tem, sei lá, 100 vezes o peso dela, a força dela, o tamanho dela, 1000 vezes a força. E ela tá ali montada e o cavalo tá ali fazendo exatamente o que ele quer, porque ele tem essa capacidade de te fazer se sentir muito melhor do que você é. E hoje o crescimento, uma das modalidades que mais cresce hoje, que é o run short, acho que proporcionou ainda mais isso, porque a integração até daquela categoria família, né? É pai, filho, mãe, filho, seja o que for, integrando mais a família naquela competição de adrenalina, de contra o cronômetro, poder fazer uma prova juntos. Isso aí é fascinante também. Pois é, você poder passar o final de semana com a tua família, fazendo o que você mais gosta. Competindo. Isso é importante para a vida da criança. Demais. Saber perder. Uhum. Saber ganhar é muito importante. E mais fácil. Né? Mas você saber ganhar e saber que você ganhou, mas que você não deve desvalorizar as pessoas que naquele dia perderam para você. E saber perder, entender que naquele dia alguém foi melhor que você. O cavalo ensina muita coisa. É o que eu te falei, o cavalo me transformou de menino em homem, me ensinando a cada dia o porquê das coisas. Por que que isso acontece assim? Mas por que que eu perdi? O que que eu preciso fazer? E o cavalo fez isso por mim. Para um cara que quer ser um treinador, quer viver do cavalo hoje, é fácil? Não é fácil. É muito difícil. Mas é muito difícil como um cara que quer ser locutor de rodeio, ou ele quer ser leiloeiro, ou ele quer ser piloto de Fórmula 1. Vão existir pessoas que nascem com um dom maior que o da gente, mas eu acho que o trabalho, ele sempre prevalece. O trabalho associado ao dom, ele é quase imbatível. Se você pegar um cara que tem dom e é extremamente trabalhador, ele vai ser difícil de ser batido. Mas se ele tiver dom e não for trabalhador, e o outro não tiver dom e for trabalhador, esse cara que é trabalhador, ele vai superar. Trabalho feito com seriedade, com carinho, com amor naquilo que você colocar amor naquilo que você faz, você vai ter lá na frente, você vai ser gratificado por aquilo, é a melhor coisa do mundo, você fala, não, eu fiz, eu trabalhei, e aí a hora que a recompensa é muito grande. E o lance de treinar, você falou, agora, e o criar cavalos? Isso é uma indicação complicada de se fazer, né? Porque investimento errado vai te causar prejuízo. E eu conversei aqui com o Lô, que falou, inclusive, muitas coisas bacanas, viralizou também aí. Outro parceiraço. E eu vejo aliás, o Lô é um dos grandes responsáveis por nós estarmos hoje onde estamos. Eu, no momento aí, agradeci o Eduardo Fleury pelas oportunidades.
O Lô desde sempre. Desde sempre, né? Desde sempre. Nosso primeiro leilão presencial, ele falou, não, eu quero vocês. Eu falei, mas presencial, Lô, vocês vão. Ele Vocês é fenômeno. É um amigo... Mas ele falando aqui, Ele é um cara diferente. ele é um cara que você vê que... Nós falamos aqui muito sobre pecuária, gado e tal, mas na hora que vai falar de cavalo, o olho dele brilha de uma maneira diferente. Mas assim, um criatório de quantos anos, né? De sei lá quantos anos à frente de... Nós fizemos há 2 anos atrás os 30 anos do parceiro de raça. Isso. Agora, criar cavalo, fazer um criatório... É 30 anos do criatório, do né? criatório. Mas é uma coisa minuciosa demais, você saber comprar uma égua certa, comprar uma cobertura certa para aquela égua. E esse tipo de assessoria você dá hoje ainda para quem quer começar? Muito, muito. A gente tem a oportunidade de estar em convívio com muitos criatórios. Então a gente consegue ver muito do que acontece, né? Então a gente tem os exemplos para poder levar, ó, eu vi, e quando você bota na estatística, fala, ó, esse cruzamento funciona, esse cruzamento não deu tão certo pro que você quer e tal. Isso aí também é com a vivência. Mas não é ciência exata também. Não, nunca. Por isso que é diferente, é mágico criar encantador, cavalo. Né? É encantador, por isso. Porque a ciência exata, ela deixa de ter aquela... Quando você fala assim, nossa, cara, vou cobrir a minha melhor égua do meu melhor cavalo, será que vai nascer o meu melhor potro? Será? Isso te dá, cada vez para você falar assim, ó, nossa, esse cruzamento deu certo, então se eu trouxer... Você viaja naquilo ali e vai descobrir. E o cavalo vai te fazendo descobrir e redescobrir. E opa, preciso voltar atrás, eu errei aqui. Preciso arrumar aqui. O fato de não ser uma ciência exata, no cavalo, 2 mais 2 não vão ser 4. Nunca. Uhum. Às vezes são 8, mas às vezes é 0. Né? Porque algumas situações não, quando você fala em questão genética. A transferência de um gene, por exemplo, vou dar um exemplo de uma pelagem. Um animal tordilho, ele tem que ser obrigatoriamente, ele tem que ter ou pai ou mãe tordilho. Isso é uma ciência exata. Uhum. Se tiver um animal tordilho, o cara falar, não, o pai é castanho, a mãe é lazão, você pode fazer um DNA que ele não é filho daquele cruzamento. Um dos dois tem que ser. Um dos dois tem que ser tordilho. Aí é uma ciência exata do criatório. Uhum. Por outro lado, ele pode ser outras pelagens e principalmente na capacidade, né? Na capacidade atlética. Você pega um cavalo que tem uma capacidade, coloca numa égua que você também julga ela muito capaz, e às vezes nasce um potro que não tem o perfil que você imagina, né? Uhum. Nós não sabemos aí se o meu filho, o Gui, vai ser assessor de leilão, nem se o João e o Miguel vão ser leiloeiros ou vão ser locutores de rodeio, de provas. Não sabemos. Não sabemos se eles vão ter, ainda são meninos e estão formando a voz, mas será que eles vão ter a tua voz? Não dá pra saber. Não sabemos. Muito bem. E muita coisa tá por vir, né, Xará? Muitos leilões esse ano? Xará, acho que esse ano você prepara, né? Que você, Vou descansar então esse final de semana. Acho que você vai ter que descansar. É bom você descansar agora, porque em março já começa aí com um monte de leilão e isso aí acho que hoje eu tenho uma realização pessoal muito grande, porque o que eu falo, né? O trabalho, eu acho que ele supera todos os obstáculos. Se você trabalha direito, com honestidade, com seriedade, principalmente com a verdade, quem fala a verdade não vai ser punido nunca. Exato. Né? A gente escuta que é melhor você ficar vermelho uma vez do que passar a vida amarelo, né? Exato. Então leva sempre a verdade, né? E eu acho que a gente fez por onde, com verdade, com seriedade, com muito trabalho, com equipe. E o crescimento de uma empresa é um negócio muito delicado para manter aquela entrega que você fazia quando estava pequeno, né? Não tenha dúvida. Isso aí é um desafio muito grande. O Marcelo, o irmão do Guga, ele falava para nós assim, ó, vocês estão chegando num momento, antes dessa fusão com o Paulo Horto e tal, ele falou, vocês estão chegando num momento agora que vocês vão fazer a pior transição que existe numa empresa, que é você passar da empresa média, pequena, para uma empresa grande.
Eu falei, mas por que será? Ele falou, porque os seus custos financeiros vão ser muito maiores do que essa transformação te traz de retorno. E aí cabe a vocês pensarem se vocês querem bater no peito e falar, não, vamos encarar esses custos e vamos ser grande, ou não, segura a onda aí, vamos ficar menorzinho e fazer menos leilões. Não é o nosso perfil segurar a onda. É rasgar. É tentar fazer o melhor que a gente puder. E a gente tem muita gente que acredita e apoia a gente, que ficaria muito decepcionado se nesse momento de transição a gente simplesmente abdicasse e se acomodasse. Então vamos que vamos? Vamos para um ano maravilhoso, se Deus quiser. É isso. Eu quero te agradecer muito pelo seu tempo, ter vindo aqui para São Paulo. Prazer meu. Você não gosta muito de vir para São Paulo também? Acho que o povo, todo mundo que eu venho entrevistar aqui, não gosta do trânsito de São Paulo, mas tá bom. Eu sou paulistano, cidadão paulista. Você nasceu aqui? Sou nascido aqui em São Paulo, mas fui com 1 mês de idade morar na fazenda já. Meus avós moram aqui em São Paulo ainda. Eu gosto de vir ver meus avós. Agora, pegar o trânsito, essas coisas, não é. Prefiro visitar 200 aras. Quem quiser conhecer a Criar Leilões, Site da Criar Leilões, qualquer criarleilões.com.br, tá aqui embaixo. criarleilões.com.br. Redes sociais. Redes sociais, @criarleilões. As nossas redes sociais, né, Xará? A gente sempre tá chamando. Eu, Guga, você tá sempre postando, Dudu, toda essa galera que faz parte do nosso crescimento. E Aliás, o Dudu Vaz tá no convite aqui também. Dudu, vem pra cá falar comigo, hein? Outro baita profissional, esse é meu grande amigo. Mais um como você, vamos falar dos leiloeiros aqui, Aníbal, Felipe, cara, Pedro, filho do Aníbal. Pedro Ferreira. Todos são grandes responsáveis por esse patamar que, graças a Deus, a gente tem conseguido atingir. A gente tem... As pessoas falam, né, o Rafa leiloeiro, o Rafa começou, eu falei, o Rafa começou faz 200 anos, é que ele não fazia leilões desse segmento. Eu tentava entrar no quarto de milha e não conseguia, foi na pandemia que fez essa junção nossa aqui, que abriu para outras leiloeiras que eu tenho trabalhado, pro Xande Ramos, que é da XR Leilões, que é um grande brother. Parceiro, extraordinário. Cara, quantos nomes que eu falei pra vir pra cá? O Xandão tem que vir também, competidor também, tem um cara dúvida. super... Ganhou de novo agora, né? Ganhou. É outro cara que a gente... Você fala, uma empresa como a XR Leilões, capitaneada por um cara que, por essência, é do cavalo. Exatamente. Então, o Xande tem meu respeito, minha admiração. Parceiros aí em vários leilões. Fazemos leilões juntos, somos parceiros e o mercado é muito grande e tem para todos nós. Né? É isso aí. Eu acho que nós temos muita coisa boa pela frente aí. Tô muito animado, não só com esse ano não, mas o rumo que as coisas têm tomado, a força do agro durante todo esses momentos mais difíceis que nós tivemos, o agro mostrou o quão forte ele é, né? Então, eu só tenho ótimas perspectivas. E só para ter uma noção, eu vou repetir isso inúmeras vezes nos próximos episódios e tal, mas até 2050 o mundo precisa aumentar em 40% a produção de alimentos. E se não for o agro brasileiro, o mundo tá lascado. Então vamos arregaçar as mangas, e o cavalo é agronegócio, o boi, a agricultura, enfim, todo mundo junto num único propósito, alimentar o mundo sem nenhuma demagogia. Isso é com certeza. Sem nenhuma demagogia, alimentar o mundo na essência da palavra. Colocar comida na mesa dos brasileiros. E do mundo. E do mundo. Obrigado, Xará. Xará, eu que te agradeço. Vambora, nós temos que trabalhar. Sensacional. Simbora fazer leilão? Vambora fazer leilão. Obrigado. Esse foi mais um Agro 360, conversando com o Rafa Leão, meu parceiro de toda semana, de estarmos juntos. Todo dia. Quase todo dia. A gente, se somar quantas horas ficamos juntos, foi mais junto esse time aqui do que com a própria família. É isso aí. Obrigado a todos vocês pela audiência. E a semana que vem estamos aqui de volta com você com mais um Agro 360. Até lá.